Então vamos começar com o Terra do Sem Fim. Para quem não veio, tô aí, tá? E esse é o livro que tá faltando das aulas gravadas, o resto tudo tá em dia. Então só para lembrar aqui para que o tempo dê certinho. A gente tem um romance que pertence ao romance de 30, tá? A gente faz parte daquele ciclo do romance de 30, embora a URGS não coloque isso muito em importância, porque a URGS quer o livro, né? Como o livro é. A gente tem aqui um romance do ciclo do cacau. O Jorge Amado viveu naquela região de Ilhéus. Ele é um autor que tem essa experiência de mundo relacionada lá com a economia cacaueira. Deu o sinalzinho, Eduardo? Tem que fazer um titi. Não deu o titi? Então assim, ó. Vou mostrar pra Jamile como é que é. Agora tu vai ver o que é. E como ele é um autor que conhece a economia do cacau, aqui a gente vai ter algumas marcas desse livro, né? Essa posição dele aqui é maravilhosa, com o Raider, chinelo Raider e a camisa típica de baiano. A gente vai ter, ó, marcas como arrivismo, a palavra-chave para romance de 30, tá? Arrivismo tem a ver com o verbo arriver, chegar, né? O arrivista tem a ver com o maquiavelismo, a ideia de que corresponde àqueles personagens que fazem de tudo para conseguir o que querem. No caso dos coronéis aqui, o Horácio da Silveira e o Senhor Badaró, se precisar eles vendem a mãe. É bem essa a ideia, tá? Vendem de tudo, fazem todo tipo de truculência, inclusive, e isso vai estar presente dentro desse romance de jagunços, né? Um romance de jagunços, de coronéis. Então a gente tem aquelas marcas do arrivismo cacaueiro, o coronelismo, os coronéis fazem de tudo, eles praticamente mandam, uma coisa que não existe mais, né? Hoje acabei vendo um documentário que me fez muito mal, documentário de que o faturamento da empresa de mineração que destruiu Mariana é de 2 bilhões por mês e a multa é de 240 milhões. Parecia que a multa era tão alta, quando olha o faturamento é um troço ridículo, né? Então é esse tipo de coisa. O que se fala é que a quantidade de políticos que a empresa mineradora tem na mão ao fazer financiamento de campanha, por isso que se bate tanto na reforma política acabar com o financiamento de campanha, né? Que é deixar da política ser refém da economia. Aqui totalmente a economia manda na política, né? A gente confunde no livro quando está lendo ali os coronéis, são ao mesmo tempo políticos, mandam na justiça, há toda uma ligação clara entre economia e política dentro desse livro. A jagunçagem, cada coronel tem ao redor de si, como se fosse seu exército, né? O número de jagunços que eles comandam. E aí os termos que vão aparecer nesse livro, que são explicados até no livro. Tocaia, é bom lembrar, né? Tocaia, ficar escondido à espera daquele que tu pretende derrubar, daquele que tu pretende matar. Então essas armadilhas de beira de estrada no livro é cheio. O cachiche, que é um negócio truculento feito por advogados, né? São documentos falsos, aprovações feitas em cartório mediante pagamento. Todos esses meshes documentais são cachiches. E o sistema que a gente pode chamar de neo-escravocrata, já que não existe mais escravidão no Brasil e, entretanto, continuam vindo negros da África, continua vindo a população pobre trabalhar como se fosse escrava. O Juca Badaró faz essa seleção, inclusive, no começo do romance. Numa viagem de navio, ele seleciona quem quer trabalhar. E o capitão do navio vai dizer que, às vezes, a sensação dele é que aquele navio é um navio negreiro, por conta desse sistema aqui. O livro é um livro de guerra. Então, uma outra característica marcante do Terra do Sem Fim é a ideia de epopeia, né? O livro é um livro de guerra, tem capítulo inteiro de guerra. É a competição pela terra do Sequeiro Grande. O Sequeiro Grande, na zona da Mata Baiana, seria, como no livro fala também, a melhor terra para plantio do cacau. Já veio doutor estudar a terra e isso era coisa assentada. Nenhuma terra produzia mais cacau do que a terra do Sequeiro Grande. Então a epopeia é uma luta dos dois grandes coronéis, Horácio da Silveira e Senhor Badaró, pela posse do Sequeiro Grande. A estrutura ampla, no caso desse livro, né, a gente tem... o Antônio Cândido chega a dizer que o livro tem uma aproximação progressiva. A gente vê a formação das cidades, a gente vê os indivíduos. Quer dizer, a ideia do Jorge Amado era mostrar toda a estrutura social presente no sistema cacaueiro. E aí a gente tem essa ambição de painel completo, como botei aí. O Jorge Amado quer falar de todo mundo. Aí ele fala do jornalismo, para quem já leu o livro, tem cena de como é que funciona os jornais de Ilhéus, como é que funciona a política, a exportação do cacau,
os pequenos funcionários, né, desde jagunços, trabalhadores rurais, até os coronéis. Então é um livro que não distingue classe social, ele tenta fazer um painel geral. Claro que numa guerra como essa aqui, os personagens poderosos são mais importantes, né? Também teria isso. Vamos passar já, porque hoje é tudo rápido. Primeira parte, quando a gente fala de enredo, o navio é justamente essa cena que eu estava falando. De Salvador parte o navio para Ilhéus, e no navio a gente tem todas as classes possíveis. O navio é dividido em classes também, né? O navio tem classes sociais distintas. Tem a primeira classe, segunda, terceira, e isso vai mostrando a casta social, as castas sociais presentes em Salvador. Buscando emprego, nós temos uma série de personagens que serão importantes depois. O capitão e engenheiro João Magalhães, tudo com aspas, porque ele não é capitão porra nenhuma, não é engenheiro coisa nenhuma. Tem até um cartãozinho engenheiro militar, mas não é. É o famoso carteiraço. E o João Magalhães é jogador de pôquer, né? Se vira em Salvador, acabou fugindo de confusões do jogo, e no navio ele está indo para a terra onde o cacau é ouro. É o ouro visguento do Nordeste. Nesse navio nós encontramos ainda a prostituta Margot, tadinha da Margot, dá uma pena da Margot no livro todo. A Margot, ela sustentou o Virgílio até ele se formar em Direito. O Virgílio é aquele advogado pele de pêssego. É sério? Ele é aquele rosadinho, sabe? Tá ligado? Aquele que é rosadinho, assim, que tem uma penugem. É um homem que tem uma penugem, assim, todo delicado. É o Virgílio. E ela sustentou o Virgílio com a prostituição e gradualmente ela, feita uma bertoleza na vida, ela está sendo escanteada, né? Gradualmente. A prostituta Margot, ela vai buscar o Virgílio agora. O Virgílio já conseguiu trabalhar para coronel, o Virgílio está bem na região de Ilhéus e ela está indo atrás dele. O coronel Juca Badaró olha para Margot e vai fazer oferta para Margot, né? Ele vai dizer para ela, se quiser eu te banco. Sabe? Aquela cor poderosa, se quiser eu te banco. E ainda diz para ela com uma condição, né? Ele banca, mas ele não aceita dividir com o outro, não. Com ele é assim, ele vai lá, paga, a mulher fica na casa, a hora que ele precisa ele vai. Esse homem poderoso também está olhando para os homens que estão no navio tentando contratar gente para trabalhar. E aí ele pergunta quem está afim de trabalho em Ilhéus. E vão aparecendo personagens que vão fazer parte da história, né? Vão aparecendo o Antônio Vitor, que é o sergipano. Ele vem para conseguir dinheiro para casar com a Ivone. A Ivone ficou no Sergipe e para ter garantia de que ele vai voltar, a Ivone, como é que eu posso dizer, já que isso aqui vai para a rede, a Ivone dá um pouquinho para ele, tá? A verdade é essa. Ela dá uma provinha para ele embaixo da ponte, para que ele vá, embaixo da ponte, é sério isso. Mas é uma cena romântica embaixo da ponte. E para que ele vá para o cacau e volte, né? E já disseram para ele, quem pisa no visgo do cacau não volta mais. E ele está pensando só na Ivone, só que aos poucos no cacau ele vai esquecer a Ivone. A terra do cacau ela faz esquecer, ela faz a pessoa perder a memória da origem. Esse Antônio Vitor aceita trabalhar para o Juca Badaró. Ele vai ser, a gente vai ver no decorrer do livro, o capanga principal do Juca Badaró. Ele vai ser quase uma espécie de guarda-costas do Juca Badaró. E aqui nós vemos também o coronel Maneca Dantas, que é parceiro do Horácio da Silveira, é compadre do Horácio da Silveira. Horácio Silveira é padrinho do filho dele. E ele está explicando para o capitão falso, engenheiro falso, João Magalhães, que aquela terra do cacau é a melhor terra que tem. Aqui é o painel do que é o Sequeiro Grande. Pois vale, seu capitão. O capitão pergunta se vale a pena, né? A terra. Pois vale, seu capitão, vale a pena. Cacau é uma lavoura nova, mas a terra daqui é a melhor do mundo para cacau. Já veio muito doutor por aqui estudar e isso é coisa sentada. Não há terra melhor para o cacau. E a lavoura é o que há de bom. Eu não troco por café nem por cana-de-açúcar. Só que a gente ainda é um bocado braba, mas isso não há de meter medo num homem como o senhor. Seu capitão, eu lhe digo, dentro de 20 anos, Ilhéus é uma grande cidade, uma capital, e todos esses povoados de hoje vão ser cidades enormes. Cacau é ouro, seu capitão. Esse é o ouro visguento do Nordeste, que atrai tanta gente, né, para a região de Ilhéus. Na segunda parte, a mata, nós vamos ao redor da região do Sequeiro Grande, dominada por dois grandes fazendeiros, o Horácio da Silveira e o senhor Badaró. O Horácio da Silveira é totalmente sem escrúpulo, como a gente vai ver. O senhor Badaró ainda tem um certo escrúpulo religioso, que é abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia decide. É o máximo. Então a mata
começa a ser derrubada clandestinamente, sem que ninguém seja dono, né? Eles começam a derrubada na mata, eles tentam negociar documentos que garantam a mata para sua posse. E aí nós temos ali o Juca Badaró colocando os homens que ele contratou a derrubar o mato com um medo enorme. A mata parece um ser monstruoso, ela parece dotada de espíritos. Além disso, tem as cobras da mata. Até cito o nome da cobra lá, que seria surucucu, mas tem um outro nome. Aparece também a febre da mata. Depois se sabe que é tifo, né? Quem pega a febre da mata não sobrevive. Então esse medo todo é um medo constante para quem vai derrubar. Como diz ali, a mata não é um mistério, não é um perigo nem uma ameaça, é um Deus. Derrubar a mata é como enfrentar um Deus. Na fazenda Bom Nome, o nome é ridículo, né? O Horácio da Silveira, ele quer a mata, mas ele é mais maquiavélico do que todos os outros, né? E ele vai programando a maneira de tomar a mata. Esse cara tem um passado horroroso, ele explorou roceiros, quem quis cobrar terras dele amanheceu morto. Ele costumava capar, verbo bem nosso aqui, né? Costumava capar quem vinha cobrar e botar os bagos na boca. Matar e botar os bagos na boca para a viúva, nem a viúva tentar fazer qualquer coisa depois. Então havia sempre essa ideia, né, de usar o terror, a violência. Ele é essa figura. Ele não mede esforços quando tem que atormentar alguém. E dizem que ele tinha um demônio numa garrafa, que ele era meio de parte com o diabo. Casado com a Esther era uma moça da cidade. A desgraça da Esther é ser casada com um homem e dormir num quarto, primeiro homem que ela não quer. Tosco, né? Bruto. E dormir num quarto que dá de fundos para um banhado, onde ela escuta à noite as cobras comerem as rãs. As rãs gritarem desesperadas na boca das cobras. Ela tem pavor de cobra. Contaram lendas para ela de cobra que entrou para mamar em mulher grávida e afastou criança. Uma cobra que teria estrangulado uma criança. Então ela tem aquele pavor completo de cobra. Aqui tem um texto que mostra bem, ó. Se acostumou com tudo. Agora estava bem com as negras. A Felícia até estimava. Era uma mulatinha dedicada. Se acostumou até com o marido, com o seu silêncio pesado, com os seus repentes de sensualidade, com as suas fúrias que deixavam os mais ferozes jagunços encolhidos de medo. Acostumou com os tiros à noite na estrada, com os cadáveres que por vezes passavam estirados em redes, um triste acompanhamento de mulheres chorando. Só não se acostumou com a mata no fundo da casa, onde pelas noites, no charco que o riacho fazia, as rãs gritavam seu grito desesperado na boca das cobras assassinas. É o karma dela esse banhado nos fundos de casa. Na fazenda Santana, o senhor Badaró é viúvo, a filha se chama Ana. Até no livro nosso de leitura obrigatória, eu inventei uma questão e eu tenho um gabarito errado, porque a Ana, eu me lembro que eu fiz consciente a alternativa. A Ana, ela é uma espécie de herdeira do clã da família. Ela é uma mulher que quer provar a valentia dela. Não há um homem que seria o herdeiro aqui. Os dois irmãos, Juca Badaró e Senhor Badaró, não têm filhos homens. E a Ana quer provar que ela, como mulher, tem condições de tocar aquilo adiante. Ela é mulher valente, né? Tu põe valente, vai ter uma cena no final que mulher faca na bota. Então o Senhor Badaró e o irmão Juca, eles estão no poder nesse momento. Ou seja, o prefeito, o governador são do partido. E eles querem aproveitar que estão no poder para tomar a terra. Tomar o Sequeiro Grande. É o que o Juca diz. O Juca quer tomar o Sequeiro Grande. Então tem um mapa na nossa cabeça que seria assim, 2 fazendeiros, Horácio e os Badarós. No meio deles o Sequeiro Grande. Entre o Horácio e o Sequeiro Grande está um aliado, né, que é o Maneca Dantas. E entre o senhor Badaró e o Sequeiro Grande está o Roceiro Firmo, que é aliado do Horácio. O Horácio fez a cabeça do Firmo para não vender as terras por preço algum. E esse é um problema para os Badarós. Os Badarós estão comprando terras para se aproximar do Sequeiro. E o Roceiro Firmo está bem no caminho. O que eles estão discutindo agora aqui, os dois irmãos? O Juca Badaró é um cara que anda com parabellum, se quiserem, na cintura, um cara de armas. Ele pretende matar o Firmo. Ele diz que o Firmo não quer vender, tem que matar o Firmo. E é nesse momento que o senhor Badaró, que é um pouco religioso, diz assim, mas tu acha certo matar? Não te dá nada? Tu não sente nada com isso? E o Juca diz que é hora de agir, senão o Horácio vai agir. 2 atiradores estão à espera da ordem do senhor Badaró.
né? O Damião, que nunca errou um tiro. O Damião é famoso por nunca ter errado um tiro. O Damião é matador temido na região. E o Viriato, que é um outro matador. A ideia é de que o caminho por onde viria o Firmo, numa tocaia, era uma espécie de Y. Então cada um ficaria num local, o Damião ficaria no local mais provável onde o Firmo passaria. Era derrubar o Firmo, que está atrapalhando o caminho até o Sequeiro Grande. Nessa noite em que o Damião sai para matar, ele escutou aquela frase do Senhor Badaró: tu não sente nada? Tu não tem nada por dentro? Também o Damião lembra que um padre falou para ele que quem matava não ia para o céu. Ele até pergunta quantos precisavam matar para não ir para o céu, e o padre disse que apenas um. Ele tinha uma fieira de mortes. Na noite em que ele está esperando o Firmo, ele começa a ter uma crise de consciência. Ele conhece a esposa do Firmo e os filhos. Uma vez ela deu água para Damião. E ele vê ela falando: não, Damião, tu vai matar meu marido, Damião. Matando meu marido, tu mata mais gente. Tu mata eu, tu mata meu filho. E naquela crise de consciência, quando o Firmo aparece, o Damião erra o tiro. E aqui, gente, conversando com colegas de literatura, ele erra meio que por querer. Há uma relação, ele está com uma crise de consciência, mas ele se volta contra, porque ele descobre ser matador agora. Ele sempre se achou uma pessoa boa, agora ele pensa, se ele mata, ele não é uma pessoa boa. Como é que viam ele então? Ele erra o tiro, o Firmo vê o Damião, e o Damião ainda sai pulando, feito um macaco, está escrito assim, meio louco no mato. E vai procurar um velho feiticeiro, um negro que é meio feiticeiro, que dizem que comandava as cobras do mato. Aí vai avisar que a guerra está começando, né? Quando ele vai avisar que errou o tiro no Firmo. Agora que o Firmo escapa da morte, a gente tem paralelamente na outra casa, na outra fazenda, na Fazenda Bom Nome, uma reunião. Horácio está reunido com o compadre Maneca Dantas. E trouxeram o advogado Virgílio, o PL de Pêssego. E a ideia é que o Virgílio possa fazer um cachiche que passe o Sequeiro Grande para comando deles. A Esther, coitadinha, no meio daquele mato, com medo de cobra, ela vê aquele PL de Pêssego. É um homem culto, sabe? Naquele tempo valia alguma coisa isso. Um homem culto, que fala bem e tal. E o Horácio apresenta a esposa. E o Horácio tem orgulho de dizer que a esposa tem cultura, né? Perto daquela brutalidade toda ali. E aí fala que ela nunca mais tocou piano. E o Virgílio, mas hoje à noite ela tinha que tocar piano. E ela, pois hoje eu vou tocar. E ela vai ao piano e começa a tocar, e começa a surgir um clima entre o Virgílio e a Esther. E o Virgílio se aproxima da Esther. Enquanto o Horácio está conversando com o Maneca Dantas, orgulhoso, né? Porque a mulher dele tá tocando piano e o Horácio pensa que é para ele. Quando o Virgílio se aproxima, há uma pausa na música e o Virgílio fala para ela assim: que engraçado, parece um passarinho na boca de uma cobra. Bom, se eu sou mulher, me leva. Como é que ela se sentia? Só trocou o bicho, né? Ela sentia a rã na boca da cobra. O cara vem e diz assim: tu parece um passarinho, errou, sabe? Errou, ave, para anfíbio, é só essa diferença. O réptil ele acertou. Não, é sério isso aqui. Rapaz, agora estão se fazendo aí. Um cara chega e traduz assim a alma de você, sabe? Não se entrega, renda-se. Renda-se. Na mesma hora em que ele fala isso, ela tá tocando o piano baixinho, ela olha para ele e diz assim: me leva embora daqui. Pronto, rolou o clima. Só que vão ter que dormir. A ideia era que o Virgílio dormiria lá na fazenda. E aí dá um quarto pro Virgílio, a Estela vai dormir antes, e ela sabe que na parede do lado tá o Virgílio. E ela fica imaginando o barulho dele tirando a roupa, né, com aquelas cuecas de macho, sabe aquelas cuecas de macho, assim, tem um pacotinho, sabe? Ela imagina aquilo assim. Enquanto chega para no quarto dela o Horácio Silveira. Sério, quem lê o livro é broxante, a roupa do Horácio Silveira. É um chambre com as flores, assim. E ele achou que ela tocou o piano, feliz por ele. Ele abre a porta e vê ela deitada. E entra com rompantes de tara. E ela pensa: ai meu Deus do céu. Sabe, o homem da cueca com um pacotinho, a pele de pêssego, e entra esse troço. Ela se vira, mulheres também brocham. Ela se vira para a parede, e ao virar para a parede, ela usa um mecanismo que só as mulheres têm. É um mecanismo que tem, sabe? O corpo está ali, mas ela consegue sair dali e estar em outro lugar. Então ela deixa o corpo ali e se conecta com o Virgílio na outra parede. E ela imagina se transando com o Virgílio. E o Horácio Silveira pensa, pela primeira vez na vida ele teve a mulher dele inteira com ele ali. Ele imagina que é para ele.
E quando ele tá no bem bom, tem uma gritaria na casa. O Firmo, que tinha sido tocaiado, apareceu para dizer que o Damião errou o tiro. Ninguém acredita. Pior agora, todo mundo sai dos quartos, a Esther, ela tá assim, né, se protegendo com uma roupa e ela vê o Virgílio com pijama. A sensação que tinha é de que os dois estavam dormindo juntos e agora estão ali, sabe, se olhando. E o Virgílio olha para Horácio da Silveira, aquela roupa ridícula, e pensa, como é que pode a mulher dormir com um homem desse? Só que daqui a pouco o Horácio já começa a dar ordens, sabe, aquele homem que manda em tudo, e o Virgílio se assusta. Qual era a ideia? Se o Firmo foi tocaiado e o Damião errou o tiro, e o Damião enlouqueceu, foi dado o sinal da guerra. O Firmo tinha sido tocaiado pelos Badarós, o Damião era dos Badarós. E agora Horácio reúne todo mundo porque vai começar a guerra. Ele explica para o Virgílio, vai ter uma guerra agora. A batalha não seria só de papéis pelo Sequeiro Grande, também seria uma batalha de armas. E é o que diz aqui, ó. Na frente da mata, entre eu, palavra do Horácio, entre eu e os Badarós, está o compadre Maneca Dantas, com a fazenda dele. Mais arriba está Teodoro das Baraúnas. Só tem essas duas fazendas grandes. O mais é a roça pequena, como a de Firmo, umas 20. Tudo mordendo a mata, mas sem coragem de entrar. Faz muito que eu tenho o plano de derrubar a mata do Sequeiro Grande. Os Badarós bem sabem, se metem porque quer. Notaram também a relação da língua, né? O Jorge Amado é sutil, assim, alguns desacordos do que será na culta para indicar essa oralidade do coronel. Lá na outra fazenda, o Antônio Vitor havia salvado o Juca Badaró, um homem com febre atacou o Juca. E o Antônio Vitor salvou, ele virou o capanga, o guarda-costas do Juca Badaró. Bem mais próximo agora da casa. E aos poucos o Antônio Vitor começa a esquecer da Ivone. Haviam dito para ele, né? Quem pisa no cacau esquece o passado. Ele começa a interessar pela Raimunda. A Raimunda tem quase a mesma idade da Dona Ana, só que a Dona Ana é madrinha. Acontecia muito disso, assim, de botar digamos, seria o senhor Badaró e a esposa. A esposa é morta, se coloca a filha. E elas quase regulam de idade, né? Quem lê o livro, assim, a impressão que eu tenho é de que a Dona Ana é pouca coisa mais velha. E a Raimunda é uma espécie de enteada do senhor Badaró. E aos poucos o Antônio Vitor começa a bater também a tirícia, ele começa a interessar por gente da casa. Ele se masturba num rio, onde ela lava a louça. A corrente corre para lá, ela lava antes dele, tá? A louça. Deixa bem claro assim. E ele vai ajudar a Raimunda, ele começa a se envolver com a Raimunda. E ela tá curtindo também o Antônio Vitor. Começa a rolar. Tem clima amoroso, né, aqui no meio. Ó, tem a Esther, o Pele de Pêssego, o Antônio Vitor e a Raimunda. Ao mesmo tempo, o senhor Badaró agora, naquela noite em que eles precisavam decidir sobre a guerra, ele gostava de abrir a Bíblia e ler um trecho da Bíblia e a Bíblia decidir. E a Dona Ana está lendo. E aí, quando eles estão vendo que, na verdade, Deus pedia que eles tomassem a mata, que eles fossem lutar, o que a Bíblia dizia, aparece o Viriato dizendo, Damião errou o tiro, Damião enlouqueceu, não matamos o Firmo, e aí a guerra está instalada. Ele vai pedir para a Dona Ana sair, para eles decidirem a guerra. A Dona Ana não quer sair, e o Juca diz assim, ela tem que ficar, ela é Badaró, ela vai comandar. Daqui para frente, ela, né, seria a próxima geração. O Juca vê que ela é valente, que ela é uma mulher que não teme nada. E ela fica pela primeira vez na reunião dos dois homens que vão agora discutir uma futura guerra, né? Terceira parte, o Jorge Amado dá uma pausa, a gente está louco para ver a guerra. E ele dá uma pausa e mostra, faz um painel das cidades ao redor de Ilhéus, né? Então ele cita Ferradas, em que Horácio da Silveira, era um feudo do Horácio da Silveira, ele mandava. Itabocas, que viraria no futuro Itabuna, hoje é uma cidade imensa, tá? Tabocas era dividida entre os dois, então havia médico para os Badarós, médico para Horácio da Silveira, advogado para um, advogado para outro. Jamais um iria no médico do outro. Não havia esse tipo de confiança. E era a cidade dos cachiches, né? Todo mundo fazia documento falso, registrava esses documentos. O Horácio, como sabe que vem uma guerra, mandou a Esther para Ilhéus, para a casa que eles têm em Ilhéus. E o Virgílio agora tem que ir a Ilhéus registrar uns documentos. Lembra que a Margot pegou o navio e a Margot está com o Virgílio em Tabocas. Agora a Margot desconfia que o Virgílio tem uma mulher. Tá? As mulheres às vezes acham que tem algo no ar. Tá muito faceirinho indo para Ilhéus.
Mal sabe ela que a mulher que está no ar é a filha do coronel. A mulher do coronel, que é pior ainda. E ele está tentando ir sozinho, mas a Margot fica o tempo todo na volta dele. Ela escutou boatos na região, né, e ela está sentindo que ela vai perder o espaço dela. A grande notícia de Tabocas é o cachiche do Virgílio. Ele registrou no cartório do Venâncio um documento, é tudo falso, assinatura falsa, é um documento que garantiu o Sequeiro Grande de posse do Horácio da Silveira. É um documento que qualquer especialista verificaria falsificação de assinatura, qualquer um verificaria isso. Só que quando essa notícia cai no ouvido do... Como é que é o nome do homem da ferragem? Não aparece, quem vai aparecer depois. O Azevedo. Tá aqui o Azevedo? Aqui, ó. O Azevedo da ferragem era aliado dos Badarós. Ele escutou a notícia e manda um aviso para a Casa Grande dos Badarós. O senhor Badaró e Juca estavam em Ilhéus. Só quem está na casa é a Ana. E ela resolve, pela primeira vez, tomar uma atitude, ela manda avisar o Teodoro. O Teodoro é um incendiário, aliado dos Badarós. Manda avisar o Teodoro. E tem uma festança acontecendo em Tabocas. E a festança é Dia da Árvore, dia 21, né, de abril, se não me engano, Dia da Árvore. Não, 21 de setembro. Eu sei que é um 21. É abril? Não, 19 é o Dia do Índio. Bom, enfim. Era só para saber a temperatura, o clima. Então, no Dia da Árvore, vão plantar um pé de cacau em frente a uma escola, tá o doutor Gessé, todos os aliados do Horácio da Silveira. E o Teodoro aparece com um monte de capanga armado e vê o pessoal descendo o pé de cacau e ele para armado e diz: "O que é isso aí? Estão fazendo uma roça de cacau no meio da cidade agora?" E o pessoal para assustado. Ele: Não, plante aí, eu quero ver. Isso, plantaram direitinho? Tá faltando uma coisa nesse pé de cacau." E ele abre a braguilha, puxa um mangueirão para fora e mija assim no cacau e mija em todo mundo ali, até no padre. E parte para o cartório do Venâncio. No cartório do Venâncio ele põe o fogo. Parece, claro, ele elimina o documento que garantia as terras para Horácio. Só que a gente vai ver no final que isso virou um tiro contra, né? Começa um tiroteio agora, porque chegam homens do Horácio da Silveira e a guerra começou. Um tiroteio, assim, de faroeste, né? Na cidade. E o Teodoro das Baraúnas se manda depois de ter incendiado o cartório do Venâncio. Isso garante tempo para o senhor Badaró agir. Bom, a gente quebra um pouquinho, agora vê Ilhéus, o capítulo chamado Mar. Ilhéus era a capital do cacau. Estava num processo de ter que aumentar o porto. Tudo girava em torno da economia do cacau. Foi como eu vi nesse documentário de Mariana, né, que 80% da economia é da mineração e a mineração praticamente manda na cidade. O cacau aqui mandava também. É aquilo, uma cidade refém de uma economia. E dentro desse esquema de Ilhéus, havia um jornal para cada um dos coronéis também. Lembrando os nomes, ó, o Comércio era dos Badarós e a Folha de Ilhéus era do Horácio. E tá o clima de guerra, um jornal acusa o outro. E é até engraçado as matérias. Não vamos descer ao nível desses crápulas. E aí vem o outro jornal, esses mentecaptos dos Badarós, e ficam o tempo todo se digladiando ali numa disputa política. O Juca Badaró em Ilhéus precisa de engenheiro. Ele quer falsificar também um documento de que a terra do Sequeiro Grande seria dos Badarós. E descobre que tem um engenheiro em Ilhéus, João Magalhães. João Magalhães é falso engenheiro e falso militar. E ele vai até o João Magalhães e quer contratar. E o Magalhães quer se esquivar, né? Porque ele é falso. O cara quer se esquivar ali do esquema. E aí primeiro ele diz assim: "Eu não sou engenheiro agrônomo." E o Juca: "Não, mas eu vi que serve, basta ser engenheiro. É que, na verdade, eu não tenho equipamento aqui, mas nós temos equipamento na fazenda. Temos homens para auxiliá-lo." E ele disse que eu tenho uma viagem para o Rio de Janeiro. E o Juca Badaró: "O senhor não vai fazer essa desfeita para mim. O senhor vai lá, mede as terras, depois o senhor viaja. Faça o seu preço." E aí o Magalhães faz um preço alto para ele não aceitar. Faz um preço gigantesco. E o Juca se ofende. "Ora, o senhor, entenda, é muito caro isso. Mas entenda, se o senhor fizer esse serviço, está fazendo um favor para mim, para um coronel." E aí o João Magalhães fica com dele na reta, né? Agora ele é obrigado a ir até uma fazenda, fazer um negócio que ele nunca fez na vida, porque ele é falso engenheiro, mas o cara de pau vai, né? Sai esses caras de pau vai. Tem esses médicos falsos também, né? Cara que falsificou documentação, os caras fazem cirurgia.
Às vezes deixa o enfermeiro, sabe? Pede auxílio para o enfermeiro vai guiando. Tem muito no Brasil, né? Tem muito falcatrua de várias áreas. Falsifica documento. É esse tipo aqui, né? O tipinho brasileiro. Bom, ele vai ir então para registrar as terras, para medir, para fazer todo o esquema e registrar as terras. Virgílio e Margot estão no cabaré do Nozinho, acho que é um nome, uma coisa assim, e lá eles brigam. Brigam porque, na verdade, o Virgílio está com a cabeça na Esther. O tempo todo a cabeça na Esther. E aí, para causar ciúme no Virgílio, a Margot já tinha sido tentada pelo Juca, ela resolve ficar com o Juca agora. E o Juca diz para ela que vai dar casa, tudo, mas ela não tem outro homem. O Virgílio vai buscar a Esther. Engraçado, Jorge Amado é um autor de bastante cenas de sexo, né? E ele nos priva aqui. Não aparece o Virgílio e a Esther. A gente sabe que ele foi dormir com a Esther, né? O Horácio não está em Ilhéus, e ele vai para ficar com a Esther em Ilhéus. Na Fazenda Santana, o Magalhães, olha ali, mede as terras. Engraçado, os próprios empregados notam que ele está deixando os empregados fazerem as coisas. Ele vai só assinar no final. E lá ele entra meio que por partido dos Badarós, né? Ele começa a xingar o Horácio da Silveira, a elogiar os Badarós e vai se aproximando da Donana. A Donana vai se encantando com o João Magalhães. E o Juca Badaró, mesmo que desconfie, depois ele vai saber que o João Magalhães é falso, ele vai se agradar porque o Magalhães está, digamos assim, vestindo, né, a camiseta dos Badarós. Então vai ter a aproximação João Magalhães e Donana e a aproximação do Antônio Vitor e Raimunda. E 2 casamentos, né? João Magalhães e Donana, Antônio Vitor e Raimunda. Na casa exportadora dos irmãos Zudi, são 3 livros do Cacau, né? Terra Sem Fim do meio. O último livro, que é São Jorge dos Ilhéus, o Carlos Zudi é o cara que vai destruir o sistema cacaueiro devido a negociações de exportação. É o mesmo personagem que está aqui. O senhor vende antecipadamente a produção dele. Ou seja, tu pega dinheiro para depois entregar a tua produção. Ele precisa de dinheiro para a guerra. Isso vai endividar o senhor Badaró. Prenúncio maior da guerra, a cena da procissão. Na procissão de São Jorge dos Ilhéus, os 2 grandes coronéis estão levando o andor de Nossa Senhora. Cada um leva num ombro. População toda em tensão. E quando eles chegam próximo da praça, espocam foguetes atrás deles, da festa, e parece um prenúncio de uma guerra, né? A população toda sabe que ali está o prenúncio dessa guerra. Então chegamos à luta, à guerra. Agora sim, é difícil até resumir, né? Quem lê o livro sabe. Tem pequenas cenas de guerrilha, assim. Sobretudo incêndios, é uma guerra de muito incêndio. O Teodoro sabe bem como botar fogo. Não, mas botar fogo é uma arte. Tem que botar fogo num canto que, sabe, o vento, sabe? É todo um esquema, assim. Não é fácil botar fogo. Eu botei, às vezes, fogo no acampamento de lenhadores. E eu fui engenheiro, assim. Não, os caras invadiram nosso campinho de futebol. Quer meu CPF? O senhor toma as roças da Viúva Merenda. Olha o nome, Viúva Merenda. Ele toma as terras da Viúva Merenda e agora vão botando incêndio, fogo, e vão levando vantagens. Por conta de uma crise no cabaré do Nozinho, essa cena é muito boa. A Margot viu o pele de pêssego e não resistiu, teve uma recaída. Quando a mulher experimenta um pele de pêssego, não tem, é mortal. E aí ela, olhando para o Virgílio, quis ir para cima do Virgílio. E ela tira o Virgílio para dançar. E há os homens do Horácio da Silveira que estão ali e dizem que, bom, o Virgílio tem que dançar, né? Uma dama tirou, eles querem provocar a fogueira. E o Virgílio dança com ela, sem estar mais afim dela. E o Juca arranca ela do Virgílio e dá nela. E aí o Virgílio senta. Quando o Virgílio senta, cria aquele clima, né, de que o Juca desafiou ele não fez nada. Isso vai cair no ouvido do Horácio da Silveira. Agora uma das cenas mais terríveis, né? O Virgílio é chamado pelo Horácio da Silveira. Lembrando, para quem esqueceu, Virgílio está dormindo com a Esther. E o Horácio chama ele no gabinete. Tem uma arma na mesa. Põe os pés em cima da mesa. Ele diz, pois é, teve uma cena que aconteceu no cabaré do Nozinho. Me disseram que o Juca
pegou a tua mulher e deu na cara dela e tu não fez nada. Como é que ele vai dizer, não é minha mulher é a tua? Não tem como dizer. E aí ele diz assim, que isso não fica bem, tu não vai ter mais emprego aqui. E aí não pode mais trabalhar para mim, covarde. E ele, o que eu faça, coronel? Ora, tem que dar um jeito. E aí ele meio que fala pro Horácio da Silveira, dá um jeito, vocês mandam matar pessoas e isso é ato de macho? E o coronel, bom, se não quiser mandar ninguém, faça o senhor mesmo, é melhor ainda. Vai tu enfrentar esses coronéis. E aí o Horácio assim, se resolva, advogado. Tem que mandar matar. E eu vou lhe dizer, como eu já ia encomendar o Juca, eu faço serviço, o senhor só tem que assumir, vou fazer o serviço para o senhor. E não se preocupe com a justiça manda eu. E pior, agora o Virgílio tem que assumir que quem matou o Juca Badaró é ele. Só que o Juca não morre, né? Numa tocaia, quem salva o Juca mais uma vez é o Antônio Vitor. Leva um tiro na perna, vai ser cuidado pela Raimunda, e é quando o Antônio Vitor agarra a Raimunda e vai propor o casamento para ela. Onde está a Ivone? Lá em Estância, no Sergipe, à espera dele. Veja como o Cacau paga tudo mesmo, né? Se esquece de tudo. Então aqui está a cena da Raimunda, os dois casamentos. Donana casa com João Magalhães, engravida logo, e a Raimunda vai casar com Antônio Vitor, no meio da guerra. O Horácio vai ajudar o compadre Silvio, que pegou a febre da mata, e o Horácio acaba pegando a febre. Ninguém escapava. E agora a Esther, com uma espécie de culpa, um remorso, ela vai cuidar do marido. E quando ela vai cuidar do marido, o Horácio sobrevive à febre e a Esther pega a febre. E vem a morrer. Uma das cenas mais tristes é o Horácio da Silveira se consolando com o Virgílio. E o Virgílio, coitado, também sofrendo. Não, o Virgílio aqui é uma situação complicadíssima. Sem poder dizer por quem ele está sofrendo, né? Ele é obrigado a aguentar o Horácio da Silveira no sofrimento pela perda da Esther. O Virgílio isolado tenta voltar para Margot. Ele volta momentaneamente, mas não tem mais sentido a vida do Virgílio, depois que ele perdeu a Esther. Existe isso em livro. O Juca é assassinado no restaurante e todo mundo viu que é um capanga do Horácio. O senhor Badaró ia botar na justiça o Horácio, ele desiste de botar na justiça, ele desiste de matar, e acaba processando o Horácio. Essas coisas de tocaia já chegou a um limite, né? Todo mundo é tocaiado por todo mundo, é faroeste, né? Beira faroeste aqui. Bom, acontece, enquanto os Badarós estão vencendo, acontece uma intervenção do governo federal na Bahia. Cai o governador e entra o governador, que é do partido do Horácio. O governador tira o prefeito e agora toda a política está a favor do Horácio. Imediatamente, o Horácio vira o governo. Dr. Gessé vira prefeito de Ilhéus. Tudo é intervenção militar, né? O Gessé vira prefeito de Ilhéus, Brás, que era um capanga de Horácio, vira o delegado. E agora é a coisa mais incrível, né? O senhor está em crise financeira, precisa de dinheiro junto aos UDs, os exportadores. O Horácio é governo, o Horácio manda os UDs não emprestar dinheiro. O senhor está encurralado financeiramente, sem ter dinheiro para continuar a luta. Jagunços do Horácio usam fardas militares para atacar a fazenda Santana sob pretexto de capturar o Teodoro das Baraúnas, que era o incendiário. Na verdade, o senhor protegeu o Teodoro e depois mandou ele, se não me engano, para o Espírito Santo. Mandou ele fugir. E agora essa ideia, os soldados militares, entre aspas, atacam a Casa Grande. Os homens tentam resistir. O senhor Badaró recebe um tiro no braço e acaba levando a família para Ilhéus. Quando o Horácio invade a Casa Grande, parece que ela está vazia. De repente, um tiro derruba um dos homens do Horácio. Vem mais um tiro, cai outro homem. Eles acham que tem vários escondidos ali. Há um tiroteio dentro da casa. Até que eles descobrem que vem do gabinete do senhor Badaró. Quando eles abrem a porta, tá lá a Donana grávida, não tem mais bala na arma, ela tira o revólver nos pés do Horácio e diz, agora pode me matar, assassino. Grávida. Sério, isso aqui existe psicologicamente um fenômeno, né? Que a mulher grávida, ela se protege mais, ela se sente mais frágil, inclusive. Imagina a mulher no meio de um tiroteio grávida com a arma em punho. E a pior coisa para ela, o Horácio diz assim, vá-se embora, moça, eu não mato mulher. Sabe, eu não mato mulher.
Aí era bom ter um revólver no bolso, assim, puxar e queimar ele. Sabe? Não mata a mulher. Ela sai dele com ódio, ela levanta a cara e olha para os capangas. E existe um quadro que vê uma mulher com um jarro e ela vê que uma das balas daquele tiroteio atingiu aquela mulher. É como se tivesse atingido a moral dela. Ela grávida monta num cavalo, olha para aqueles homens e parte. Todos os capangas do Horácio admiram, né? E falam que aquela mulher era valente. Que mulher valente, eles falam. Horácio então manda incendiar a fazenda Santana. Manda incendiar mudas de cacau, ele destrói a fazenda Santana. E se torna, né, o senhor do cacau do Sequeiro Grande. Depois vem aquele capítulo que são os julgamentos de Ilhéus. Uma justiça toda falcatrua. Primeiro foram nomear os jurados até o Maneca Dantas, que era compadre do Horácio e ia ser jurado. E aí protestaram e tiraram o Maneca Dantas. Tudo armado. E pior, o Virgílio, habilidoso como advogado, ele, inteligentemente, ele vai ganhando as causas todas por Horácio. Em síntese, como o documento que Horácio tinha para o Sequeiro Grande não pode ser comprovado como falso, queimaram, a justiça determina que se faça um documento agora, e esse vai ser original. Ele ganha o Sequeiro Grande. Teodoro é condenado pelo incêndio do cartório. O Horácio é considerado inocente por unanimidade no processo da morte de Juca. Diz que ficou histórica aquele julgamento, ficou histórico como uma das maiores farsas. E um menino que sorteou os jurados escreveria essa história futuramente. Há uma brincadeira que o Jorge Amado se coloca como menino, como uma testemunha, né, daquele julgamento. Como é que termina? Na parte do progresso. O Horácio, através de cartas, descobre o adultério da Esther. Ele vê cartas de amor. E agora ele vai visitar o compadre Maneca Dantas. O Maneca vê ele chegar e a comadre, a Auricídia, se não me engano o nome, ela diz, mas você não avisou nada, compadre, e manda chamar o afilhado, né, o filho, afilhado do Horácio, o guri canta o hino nacional para Horácio não tem nem paciência mais. E ela, vamos mandar botar mais comida, ele, não vim para jantar, vim só conversar com o compadre. E o Maneca leva ele até o gabinete. O Maneca sabia da traição. Só que gostava também do Virgílio. E no gabinete o Horácio diz assim, sabe o que eu descobri? Eu descobri que a Esther me traía há muito tempo. Quando eu achei que a Esther havia descoberto o meu amor, o que eu tinha na verdade era migalha, era tudo para o outro. O amante dela era o Dr. Virgílio. E o Maneca Dantas fica branco, porque ele sabia. Estão aqui as cartas. E aí o Maneca diz assim, quem manda as pessoas escreverem cartas? Mas é que, às vezes, no amor a gente precisa de cartas. Ele abre a carteira, ele tem uma cartinha dobradinha de uma negra que era amante dele. E a carta dele, ele chora ao ler a carta. Sabe? Vocês acham que os homens, né, violentos, assim, de armas, aí não são sensíveis. Olha que história linda. Era uma amante do Maneca que nunca pediu dinheiro para ele. A carta tem um português horroroso em que ela diz assim, que ela só sentia falta dele. Quando é que ele ia aparecer? Foi uma vez em que ele se sentiu amado. Todas as mulheres para esses coronéis pediam dinheiro, né? E ele enxuga as lágrimas, esconde a cartinha. E aí o Horácio diz assim, tão bom aquele advogado, vou ter que matar ele. O Maneca entra em pânico e vai até o Virgílio. E diz para o Virgílio, o senhor hoje vai viajar? E o Virgílio, vou de tal cidade. Pois não vá. E Virgílio, por quê? Tem uma tocaia. Mas que tocaia, homem? Te venceu a guerra. Eu lhe digo, tem uma tocaia, é bom o senhor não ir. Mas quem vai fazer tocaia? Eu vou. E se eu lhe disser que a tocaia é de Horácio da Silveira? E aí ele diz assim, que história é essa? Senta aqui. E o Maneca conta. E o Virgílio agora é o herói do livro, né? Que ele vai dizer, depois que ele perdeu a Esther, nada mais tem sentido. Ele vai morrer como manda aquela terra, levando uma bala no peito e caindo na terra. E aí ele parte. É uma cena até meio poética do Jorge Amado, né? O Virgílio sente indo de encontro à morte, indo de encontro ao destino dele. Ele acaba morto realmente numa tocaia. Ilhéus é elevada à categoria de diocese, ganha bispo e o Gessé é eleito deputado federal. Notaram que os políticos se rearam, todos eles vão estar bem. Tabocas vira Itabuna. O Azevedo, que era dos Badarós, virou a casaca e agora ele é prefeito junto do partido do Horácio da Silveira. O Maneca Dantas vira prefeito de Ilhéus. E aí tem uma festança comemorativa em que até o Horácio da Silveira propõe um brinde
a quem ajudou o progresso daquelas cidades, ao doutor Virgílio. Ele lembra da própria esposa. Não, um negócio bem hipócrita. E os primeiros cacaus do Sequeiro Grande começam a amadurecer. E geralmente demorava mais tempo do que os 3 anos, se não me engano, em que eles amadurecem aqui. E quando perguntaram para Horácio por que amadureceu tão rápido, ele dizia que aquela terra tinha sido adubada com sangue. Notaram que nesse livro de Jorge Amado, o mal, se é que existe bem aqui, né? Mas o pior dos sujeitos, que é Horácio era Silveira, vence a guerra. Ou seja, aquele que não tem escrúpulo algum tem mais chance de vencer. Jorge Amado elimina aquela ideia, né, de que nos livros anteriores dele até uma certa idealização. Aqui não, aqui o cara mais sem escrúpulo que vence a guerra. E todo o painel realista que tem das condições de trabalho, né? Coisa do tipo, quem chega para trabalhar precisa de ferramenta, aí se endivida na ferragem do Azevedo. Depois fica trabalhando só para pagar as dívidas de comida, de remédio. Então essa situação toda, né, do processo de exploração que o Jorge Amado gosta de colocar. Só para lembrar, o Jorge Amado era um homem de esquerda, né? Era um homem que combatia a palavra tão em moda hoje. Vou falar até aqui, a palavra tão em moda hoje, meritocracia. Meritocracia que esconde as desigualdades sociais. O Jorge Amado era inimigo da meritocracia, ele mostra isso, né? Todo esse mérito de coronéis, na verdade, é calcado sobre o trabalho quase escravo, né, dos outros. É uma das mensagens que esse livro acaba botando. Certo?